Não tem como a gente escapar, né, dos irmãos. Mano, já que você não tem a estola, mas eu vou te dar a poltrona, mano. Ah, você... Não. Agora é uma questão de honra. Mano. Ah, meu Deus do céu. Eu ia ficar daqui tranquilo. Entendeu? Então, sob essa plataforma aqui, né? Onde tantos homens de Deus sentaram antes. Me sinto aqui pregando no púlpito de João Calvino aqui, né? Cara, isso aqui é diferente, né, cara? É diferente. Amém, gente? Eu mandei no grupo o nosso estudo de hoje para a gente poder acompanhar, porque já é desafiador ter que falar desse tema em 1 hora. Eu já estou trabalhando com o plano B de fazer só metade hoje. Ainda mais que o Felipe já falou que eu não posso atrasar, né? Por causa da ceia e por aí vai, né? Então, assim, já é desafiador. Então, todos os versículos que a gente vai usar já estão colocados aí no estudo, então vai ser legal. É ótimo que a gente possa abrir a Bíblia, né? Mas 37 vezes iria atrapalhar um pouco o procedimento aqui, então vamos acompanhar aí. Mas vamos evitar os spoilers, né? Pra gente estar todo mundo junto aqui. Legal? Amém. Vamos ler nosso texto base, mais uma vez? Hebreus 6, de 1 a 2. Por isso, todo mundo tá aí acompanhando? Qual página? Ah, é verdade, né? Qual página? Alguém sabe? Que eu botei no 20. Ressurreição dos mortos e juízo eterno. É o subtítulo. 19. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Papai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a expor esses últimos 2 temas aqui, Pai. Nos ajude a expor esses temas de acordo com o que as Escrituras ensinam a respeito deles. Nos ajude a expor esses temas dentro do tempo delimitado, ou mesmo de forma mais devagar, se for isso que o Senhor quiser, para que todos possam chegar à mesma compreensão aqui, Senhor. Nós contamos, Senhor, com o Teu Espírito para nos ajudar, Senhor, a todos juntos chegarmos a uma compreensão, Senhor. E nós estamos dispostos a te ouvir, Senhor, se o Senhor quiser que a gente vá mais devagar. Pai, nos guia nesse momento, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. São 2 pontos para tentar fazer em um dia, mas eles estão intimamente relacionados, né? Vocês perceberam que são os pontos em relação ao futuro. O autor de Hebreus, ele parece estar listando aqui nesses 6 fundamentos em ordem cronológica, né? Se pensar uma pessoa que se converteu, né? Ela se arrepende, ela é batizada, ela vive a vida da igreja através da imposição de mãos, né? E aí a gente vê aí os últimos 2 fundamentos, que são a ressurreição dos mortos e o juízo eterno, são fundamentos futuros, são coisas que não aconteceram ainda. E justamente por serem coisas que não aconteceram ainda, é em relação a esses 2 fundamentos que ao longo da história da igreja a gente teve mais polêmicas, a gente teve mais discordâncias. Por quê? Como não aconteceu, né? A gente tem o que a Bíblia fala, mas algumas coisas não estão tão claras. Nosso desafio aqui, então, é falar sobre o essencial. Gente, eu vou usar muito o termo escatologia, porque esses 2 pontos aqui são os 2 pontos que falam a respeito das últimas coisas. Escatologia é o ensino a respeito das últimas coisas. Escatom fala de último. O escatom ali no grego. Logia, estudo. Então, estudo das últimas coisas. A palavra nos ajuda muito, para não ter que ficar constantemente falando, então, a visão das últimas coisas, o ensino das últimas coisas. Vou falar escatologia. Eu vou usar esse termo, né? Também é o termo que os teólogos usam para chamar o ensino a respeito dessas coisas. As últimas coisas, o que são as últimas coisas? São as coisas futuras, as coisas que ainda hão de vir, as coisas que irão acontecer. O que a Bíblia às vezes chama de consumação dos séculos. O que a Bíblia às vezes chama de fim dos tempos. E algumas pessoas, apesar da Bíblia não chamar assim, chamam de fim do mundo. Amém? A Bíblia não chama assim. Então a gente vai falar sobre essas coisas hoje. E especificamente a respeito do que é essencial acerca dessas coisas. Agora, como eu falei, não há tema
não há tema dentro do estudo da palavra de Deus, dentro da teologia, que tenha tantas visões diferentes, sabe? É muito comum, por exemplo, a gente falar no campo da salvação em calvinismo e arminianismo. Mas no campo da escatologia, a gente tem aí famosos 5 ou 6 visões aí. Famosas. Nós não vamos entrar nisso hoje. Nós não vamos entrar nisso hoje. Nós vamos aproveitar que o autor de Hebreus nos trouxe como princípios elementares da doutrina de Cristo os pontos chamados de ressurreição dos mortos e juízo final. E vamos tratar esses 2 pontos como sendo o que verdadeiramente é essencial a respeito da escatologia. Então a ideia aqui é tratar de uma escatologia essencial a partir desses 2 pontos. Ainda assim, né? São 2 pontos, vamos botar assim, contra-intuitivos. Porque normalmente quando se argumenta, não sei para que estudar a escatologia, o importante é que Jesus vai voltar. As pessoas falam sobre isso. Mas não é só isso que é importante. Se a gente está admitindo que esses 2 pontos são essenciais, então ter a compreensão correta a respeito da ressurreição dos mortos e do juízo final também é importante, também é essencial, também é um princípio elementar da doutrina de Cristo. E graças a Deus, eu posso afirmar aqui com uma grande medida de certeza que esses 2 pontos, embora pouco comentados, principalmente a ressurreição, ao longo da história da igreja, não há muito debate. Não há muito debate em relação a esses 2 pontos. Há grande medida de consenso. Vocês vão perceber na medida que a gente expõe aqui, que no que se refere aos cristãos médios, aqueles que não estudam teologia, aqueles que não estudam muito a Bíblia, né? Talvez esses sejam pontos, a ressurreição é um ponto que quase não é falado. Mas, graças a Deus, dentro dos acadêmicos, dentro dos teólogos, dentro daqueles que têm a vida dedicada a estudar a palavra, há consenso. Existe consenso de que aquilo que a gente vai apresentar aqui hoje é o ensino claro e unânime das Escrituras. Então, nós não vamos entrar em polêmicas a respeito do milênio, a respeito da tribulação, a respeito do tempo onde será o arrebatamento. Nós vamos entrar aqui, não que nós não tenhamos uma opinião a respeito disso. Nós temos, e talvez em algum momento ela será trazida. Mas hoje isso é muito interessante. Hoje a gente vai trazer o que é essencial, e o que é essencial nos une como corpo de Cristo. De forma geral, esses 2 pontos são pontos que nos unem aos presbiterianos, que nos unem aos católicos até mesmo, que nos unem às diferentes tradições que vão ter uma visão um pouco diferente em relação à ordem dos eventos. Mas esses eventos estão lá. Amém? Então, a bênção podermos estudar o que é essencial de escatologia e que isso possa nos trazer união com o corpo de Cristo. Apesar de que os temas são um pouco contra-intuitivos. E eu preciso confessar um pecado para os irmãos. Eu gosto de explicar temas contra-intuitivos, né? Graças a Deus, o evangelho ele é contra-intuitivo em relação aos princípios seculares. Então, nunca vai fazer falta, assim. Nós nunca vamos ficar em falta de temas contra-intuitivos, né? Para a visão secular, o evangelho sempre será exatamente o contrário. O reino sempre será de ponta cabeça em comparação com o império das trevas. Então, sempre vai ser contra-intuitivo. Mas esses temas em especial são temas que trazem muita alegria ao meu coração falar sobre isso. Mas eu quero também estar constantemente ouvindo o feedback de vocês. Se em algum momento a gente falar aqui uma coisa que precisar parar para a gente repetir, né? Nós não ficaremos cansados de repetir. Então é isso. Sem mais delongas, na verdade com mais algumas delongas, vamos a uma introdução a respeito da escatologia essencial. Um outro parênteses que eu quero abrir aqui, né? É que o que a gente vai apresentar aqui pode parecer um pouco diferente daquilo que você ouviu ao longo da sua vida, né? Porque é diferente daquilo que a maior parte dos cristãos médios fala. Não diferente porque ensinam errado, mas muitas vezes porque o assunto não é nem abordado. O assunto ressurreição, muitas vezes não é nem abordado. Quem aqui já ouviu um sermão inteiro sobre ressurreição? Pois é, né? É um dos fundamentos aqui elementares da doutrina de Cristo, mas ele é muito pouco abordado. Então, como consequência de uma série de coisas, a gente hoje em dia tem uma visão escatológica distorcida. Se eu tivesse mais tempo, um projetor ou a capacidade de desenhar num quadro, eu queria até fazer um desenho
mas eu não vou nem arriscar, porque eu estou com pouco tempo e eu desenho muito mal, ok? Mas aquilo que a gente tradicionalmente ouve falar é uma caricatura, é uma distorção do que a Bíblia ensina. Eu costumo falar para a Alice que não passa 2 meses sem eu ver em um filme, uma série, alguém explicando o cristianismo de uma forma distorcida. Qual que é a visão tradicional que a gente tem a respeito dos últimos acontecimentos, do fim dos tempos? Eu anotei aqui, se você puder acompanhar comigo ali, a visão escatológica distorcida. Nós costumeiramente ouvimos falar que no fim do mundo, Cristo volta para buscar os salvos que vão para o céu e os não salvos vão para o inferno. E esse é o resumo comum que nós ouvimos falar. Esse resumo é no mínimo incompleto, ok? Porque ele, de cara aqui, não trata a ressurreição. Então é no mínimo incompleto. Tem algumas outras distorções nele. À medida que a gente... vocês vão compreender, e a gente talvez volte em relação a essas distorções. Mas isso é o padrão. Esse é o padrão. O que se pensa naturalmente? Nós estamos aqui na Terra, né? E ao fim, né, no tempo da morte, ou quando Cristo voltar, os salvos vão para o céu, os não salvos vão para o inferno. Então, esse é o grande resumo, né? Às vezes, a gente vê muito comumente, eu vejo atribuído a esse resumo outras 2 distorções. Uma distorção da questão das obras. É muito comum você ver alguém falando assim, não, o importante é que ele foi bonzinho ao longo da vida, ele era uma pessoa que vivia bem, ele tentava ser um cara justo, então, mesmo que ele não conheça Jesus, ele vai para o céu também. Ou dizer que a escatologia cristã diz que os bons vão para o céu e os ruins vão para o inferno. Eu, honestamente, não sei dizer se isso é uma distorção, porque essa pessoa acredita que será salva pelas obras, mas eu acho que isso é muito mais uma distorção, porque ela acredita que existe alguém bom. A boa, como a gente já viu no princípio aqui, né? Quando a gente falou sobre propósito eterno e queda, o que o cristianismo ensina é que não existe ninguém bom. Então essa visão ela não está totalmente errada. Nós vamos ver aqui que existe um julgamento de acordo com as obras. E se houvesse alguém bom o suficiente para ser julgado bom de acordo com as suas obras, essa pessoa daria sim o reino dos céus. Não há ninguém bom, né? Então justamente por isso essa é uma distorção muito comum que a gente vê por aí. Uma outra distorção que a gente vê por aí é ignorar por completo a questão da ressurreição e do juízo final. Então, coisas do tipo assim, vovó morreu e ela está no céu velando por você, né? E muitas vezes essa pessoa... Há uma possibilidade de acreditar nisso e ainda acreditar em ressurreição e juízo final. Mas muitas pessoas que falam isso não acham que essa vovó irá recuperar o seu corpo e ter uma nova existência corpórea, uma nova criação de Deus. Então essa é uma distorção muito comum, que é o ignorar os eventos do fim. Que é achar que, morreu, acabou, Deus decretou, quem tem que ir para o inferno já vai para o inferno, quem tem que ir para o céu já vai para o céu. Alguém já pensou assim aqui? Por um período, talvez, né? Então essa também é uma distorção muito comum, né? Antes da gente entrar, então, ponto a ponto, eu queria já colocar para vocês o panorama daquilo que a gente vai montar, que é a visão escatológica correta, sendo justos na sua versão essencial. Aqui nós não estamos falando a respeito daqueles pontos polêmicos que nós não vamos falar hoje. Então, qual que é a frase que eu usei aqui para resumir a visão escatológica correta? No fim dos tempos, Cristo volta para inaugurar a nova criação de Deus, novos céus e nova terra. Os mortos ressuscitam, os salvos ressuscitam para reinar com ele e desfrutar da nova criação, e os não salvos ressuscitam para o castigo eterno. Então é isso, em resumo, que a Bíblia ensina. Encerramos por hoje. Vamos começar a ceia. Tô brincando. Vamos entrar ponto a ponto nisso aqui. Mas poderia encerrar por aqui. Porque o resumo é esse mesmo. Mas vamos entrar ponto a ponto e vamos ver vários versículos bíblicos que apontam por isso aqui, para a gente construir isso aqui de maneira sólida. Amém? Então, antes da gente entrar mais uma vez, eu quero que a gente entenda um pouco as causas dessa distorção. Como que a gente saiu disso aqui e chegou naquela outra visão que eu coloquei primeiro? Como que a gente saiu de lá para cá? E, gente, se a gente for estudar as causas históricas, é péssimo quando a gente fala que tem uma causa só. Não tem uma causa só.
São várias coisas ao longo da história da igreja que aconteceram. Mas eu vejo, assim, pelo menos uma coisa principal que eu gostaria de apontar para vocês, porque eu acho que ela é muito útil, que a gente faça uma desintoxicação dessa coisa antes da gente entrar naquilo que a palavra ensina. Que é o quê? A nossa escatologia, a nossa visão das últimas coisas. Todo mundo acompanhando até aqui? Palavras difíceis estão atrapalhando? Vamos lá? A nossa visão das últimas coisas, ela é construída em cima da visão judaica das últimas coisas. Cristo é um Messias judeu. Cristo é uma resposta às profecias contidas no Antigo Testamento. Cristo, na sua vida, embora a gente costuma usar o termo fariseu para se referir às pessoas que são religiosas, mas Cristo concordava em grande parte com o ensino dos fariseus, de que haveria a ressurreição dos mortos. E os fariseus eram aqueles que esperavam um Messias, e que esse Messias, ele traria um reino de paz sobre a terra. Então Cristo concordava com esse ensino. O problema dos fariseus não era esse, era outros. Mas não vamos entrar nisso aqui agora, porque a gente tem pouco tempo. O ponto aqui é que a nossa escatologia, ela é a escatologia judaica lida e explicada por Cristo, a partir da perspectiva de que ele é o Messias judeu. E às vezes a gente esquece disso. Então, eu particularmente, eu acho que eu fui descobrir o que a palavra Cristo, por exemplo, significava para os judeus lá para os 23, 24 anos. E a palavra reino também. E a gente, então, muita gente acha que Cristo era o sobrenome de Jesus. Ou se não, como sobrenome, que era um título que não tinha um significado histórico tão grande quanto ele tem. Cristo é um título messiânico que era o título para o Messias, aquele que era o ungido de Deus, aquele que eles esperavam que seria esse rei, que levaria Israel a cumprir o seu destino profético. Qual é o destino profético de Israel? Que Deus fala lá no Pentateuco, nos livros da lei. Ser luz para as nações, ser um povo sacerdotal que iria levar as nações a adorar a Deus. Esse era o destino profético de Israel. Então eles acreditavam que, e mesmo no Pentateuco, se você lê a Torá, você vai perceber, Pentateuco, gente, 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Torá, 5 primeiros livros da Bíblia. Ali havia uma profecia de que o povo seria, pela desobediência, disperso, mas pela graça de Deus, reajuntado. Vamos botar assim. E aí os profetas entram e eles começam a profetizar a respeito desse rei que viria, desse Messias que viria. Nós temos os livros apocalípticos do Antigo Testamento, que principalmente o livro de Daniel, que vai falar sobre a figura do Filho do Homem. Quem já viu Jesus se chamando de Filho do Homem nos Evangelhos? Quem já percebeu que Jesus constantemente se refere a si mesmo como Filho do Homem? E isso é um termo que vem do livro de Daniel, que é como se fosse o Apocalipse do Antigo Testamento, que ele diz o que vai acontecer nos tempos do fim também. E o Filho do Homem fala dessa figura que é humana, mas é divina, e que se senta ao lado do Senhor, do Ancião de Dias. Então, assim, esse termo é um termo que não pode ser compreendido. Vocês estão entendendo por que eu estou falando de escatologia judaica aqui hoje? Tem como a gente entender o que quer dizer Jesus ser o Filho do Homem sem entender que isso é um termo que é da escatologia judaica, que quer dizer essa figura desse rei que reinará sobre todas as nações. Não tem como entender isso. O outro termo é o filho de Davi, que é a promessa de Deus para Davi de que a sua linhagem jamais sairia do trono e de que na sua linhagem Israel seria novamente reajuntada. Então, gente, nós temos amplas profecias no Antigo Testamento ao longo disso. E essa visão de escatologia judaica que eu coloquei aqui, Deus levantará um Messias, o filho de Davi, ou seja, da linhagem de Davi, o filho do homem, que é uma resposta à profecia de Daniel, de alguém que é divino e ao mesmo tempo também é humano, que unirá Israel, julgará as nações, reinará sobre todo mundo, levando a uma era de paz e justiça. Eu fiz uma pesquisa. Os judeus ortodoxos ainda pensam assim. Amém? Hoje em dia, o judaísmo, assim como o cristianismo, tem várias e várias e várias diferenças, e há também aqueles que não pensam mais assim. Mas há os que ainda pensam assim. Então, o que é interessante a respeito da escatologia judaica? Eu não vou ficar muito tempo aqui, eu prometo. Okay? O que é interessante a respeito é que quando a gente bota Cristo nela, ele cumpre essa profecia. Só que essa escatologia judaica, ela não é, gente, muita atenção nisso aqui, ela não tem uma visão negativa da matéria.
A visão que os hebreus têm do mundo não inclui uma visão negativa da matéria. Está aqui, ó. Por quê? Porque Deus, quando terminou de fazer o mundo, falou que era bom. Deus, quando criou o homem, e o homem, formado do pó da terra, com o sopro de vida, se tornou alma vivente, Deus falou, é muito bom. Então o homem, ele é também. Nós não somos materialistas, nós não acreditamos que o homem é só matéria, mas o homem é também matéria. Então a escatologia judaica, ela não tem uma visão negativa da matéria, nem no aspecto de que o corpo é inferior à alma, ao espírito, nem nesse aspecto, nem no aspecto de que a criação é ruim. E esse ensino a respeito dessa visão negativa da matéria, a matéria como algo essencialmente ruim, o corpo como algo naturalmente corruptível, que leva ao pecado, todo esse universo físico como um universo que é inferior ao mundo das ideias, ao plano espiritual. Isso é muito mais de um carinha chamado Platão. Platão é que popularizou esses conceitos. Outras pessoas beberam dessa água. Né? Não foi só Platão. Okay? Por isso que eu falei que não tem como a gente apontar uma única causa. Okay? Mas Platão popularizou esses conceitos. Platão definiu alma. Talvez seja a primeira pessoa a definir alma, definitivamente foi a primeira a tripartir a alma, que a alma para Platão, ele definiu o que era o que dentro da alma. Né? E Platão era grego, ele usava uma palavrinha para a alma chamada psique. Na ausência dos escritores do Novo Testamento, na ausência de uma palavra melhor, chamaram a alma, do ponto de vista judaico, que é essa coisa integral, chamaram ela de psique também. Então, muitas vezes, a gente tem essa compreensão metafísica de quem nós somos. Quem foi que falou que nós, na verdade, somos nossa alma? Platão. No cristianismo, existe matéria, existe o lado imaterial e o lado não material, mas nós somos a combinação, nós não somos só uma coisa imaterial. E nós não estamos aguardando o dia em que seremos libertos dos nossos corpos e da escravidão de viver uma existência física. Porque Deus declarou que a existência física é boa. Amém até aí? Então, por que eu falei que a gente tinha que ver isso aqui antes da gente entrar? Porque a gente sofre grande influência do platonismo. Muitas vezes a gente tem ainda uma visão negativa da matéria. Deve. Existe uma perspectiva que é importante a gente considerar. Né? Que lá em Gênesis, a gente vê que Deus fez o homem era vindo de onde? Esse homem vindo do barro, e o homem sem pecado, Deus disse que tudo aquilo era o quê? Era bom. E que quando a gente vê a destruição por causa do pecado, é que a gente vê que a nossa inclinação, e a gente tem na nossa forma de pensar a doutrina da depravação total do homem, né? De que o homem em si mesmo, ele é inclinado para o mal, né? O homem é inclinado para a maldade. Só que por meio de Jesus, a nossa natureza será redimida. Então a gente não pode perder esse prisma. Por meio de Jesus, assim como ele é o primogênito dentre os mortos, com o corpo glorificado, e ele, por isso que um dos nomes que Jesus recebeu é que Jesus ele se tornou o chamado segundo Adão, o último Adão, porque é aquele que remonta o propósito eterno de Deus. Então, quando eu olho nesse prisma, então eu olho para a minha natureza na atualidade. É importante a gente pôr até um pouco de cronologia na conversa para a gente se situar. Se eu olhar para mim na atualidade, cara, eu sou mau. Há uma natureza ruim em mim. Por isso que Paulo fala que eu esmurro o meu próprio corpo a fim de torná-lo obediente a Cristo. Mas fala disso quando? Hoje. Amém, gente? Estou me expressando bem, amém? Só que quando Cristo vier em poder e glória, e aí nós recebermos esse corpo glorificado,
Eu não tenho por que demonizar a matéria, você está entendendo? Por quê? Porque por meio de Jesus, que é o segundo Adão, a saber, o último Adão, todas as coisas serão redimidas. E aí a gente consegue não olhar para a matéria assim desencantado, mas é olhar para a matéria como carece de redenção. Por isso que o Romanos 8 diz que a natureza, ela geme, ela suporta angústia, aguardando a manifestação dos filhos de Deus para redimir, né, para restaurar, né, que aí depois eu vou deixar o Rafa falar de nova criação, mas não vou azedar o sermão dele. Não, tranquilo, tá ótimo. É muito bom considerar isso mesmo. Também é muito bom falar, já que o Felipe trouxe o pecado original à tona, que é o motivo da gente estar... O motivo da gente ser depravado é o pecado original, não é o corpo, né? É que ele não afeta só o corpo, né? A nossa imaginação dos pensamentos é constantemente ruim. Então há também um engano de pensar, né, influenciado por Platão, que tudo que é ruim está na matéria. Não, aquilo que é invisível também está contaminado pelo pecado. Aquilo que não é material também está contaminado pelo pecado. E tudo carece de redenção. Amém? Então nós temos que tirar esse platonismo da nossa visão. Essa visão negativa da matéria. Claro, gente, isso foi uma influência que surgiu ao longo dos séculos. Vale lembrar que, embora foi usado o psique no Novo Testamento, se você lê a literatura dos pais apostólicos, quem são os pais apostólicos? Os primeiros cristãos ali que nós temos registro, que foram discípulos dos apóstolos. Né? As pessoas que escreveram, os escritos deles não são Bíblia, mas nós temos guardado. Se você ler a literatura deles, você vai ver que eles não tinham esse dualismo. Eles não tinham esse problema com a matéria. Eles acreditavam da forma que a gente vai estar ensinando aqui hoje. Okay? Foi ao longo da história, e principalmente por causa dessa confusão do idioma, né? Gente, se alguém perguntar para qualquer um hoje o que é alma, vai responder o conceito grego, e não necessariamente o conceito cristão. Né? Então, assim, isso foi uma coisa que foi acontecendo ao longo da história. Outras coisas contribuíram, ok? Mas eu queria trazer à tona essa questão da visão negativa a respeito da matéria. Porque eu sei que isso é algo que nos influenciou muito e ainda se a gente for honesto, ainda nos influencia. Eu, particularmente, já reflito sobre esse tema há alguns anos e continuo sendo influenciado pela visão negativa da matéria que foi construída na minha mente, bombardeada ao longo de muitos anos. Essa visão a gente tem que rejeitar ela não faz parte da cosmovisão judaico-cristã. Ela não faz parte. Né? Então eu botei aqui, né, que nós temos que fazer um detox antes da gente começar. Por isso esse grande parênteses, por isso essa minha introdução que não acabou ainda. De meia hora. Eu tenho 1 hora. Por isso que a gente teve que fazer esse grande detox. Agora eu tenho que... Não, tem um pouquinho mais ainda. Por isso que eu tive que fazer esse grande detox. Entendeu? Porque se a gente fosse simplesmente olhar para os textos bíblicos sem remover essa cosmovisão, a gente talvez iria arrumar um jeito de enfiar essa cosmovisão platonista dentro dos textos bíblicos. Agora, a gente não tem que fazer isso. A gente tem que remontar a visão dos judeus, foi o que a gente fez, e agora a gente vai olhar para os textos que falam sobre o assunto a partir da visão judaica. E a gente vai perceber que não há motivo para a gente trazer Platão para a conversa. Não há motivo. Porque se tivesse motivo, também não teria problema. Mas não há motivo. Não há motivo. Então, gente, no geral, a gente tem que admitir uma coisa. Nenhum bom cristão vai falar assim, eu não acredito na ressurreição. Nas igrejas que a gente vê, que a gente caminhou, graças a Deus, ninguém fala isso. Mas, de forma geral, embora ninguém negue a ressurreição, porque ela faz parte dos credos, né, eu listei aqui algumas coisas que acontecem que mostram que ela é totalmente esquecida e muitas vezes ressignificada. Então, por exemplo, a gente raramente fala da ressurreição. Como eu perguntei aqui, ninguém falou, todo mundo aqui respondeu que nunca ouviu um sermão a respeito da ressurreição antes. Então esse é um ponto interessante, estou ouvindo hoje, graças a Deus. Outro ponto é que comumente nós pensamos sobre o fim da nossa existência como ir para o céu, passar para uma dimensão espiritual. O que não está necessariamente errado. Se Deus quiser, eu não vou falar sobre isso hoje. Mas, mesmo se for algo assim, não é o destino final e não é suficiente. Então Paulo fala sobre o medo de ser encontrado sem o seu corpo. Então assim, a gente às vezes olha para isso como se fosse, graças a Deus, estarei lá desencorpado no céu. Não.
É sério, a gente olha para isso com uma visão positiva. Né? E isso é um problema, isso é um grande problema. Né? Por quê? Porque o destino final é corpóreo. Raramente a gente lembra, por mais que a gente acredite, que nós teremos corpos glorificados como o de Cristo. E Cristo comeu e bebeu com o seu corpo glorificado. Então a gente às vezes não pensa, pô, vai ter comida e bebida então, na eternidade? Jesus falou que só beberia de novo o fruto da vida quando estivesse com a gente, então ele vai beber, né? Então assim, a gente acredita na ressurreição, mas quando a gente não fala sobre essas coisas, ela se torna inefetiva. Ela deixa de ser a razão da nossa esperança. A nossa esperança para de ser ressuscitar e passa a ser uma existência meramente almática. Quantas crianças nós já não consolamos falando sobre os mortos, dizendo assim, vovó está com Deus, vovó está com o Papai do Céu, vovó está no céu. Mas não falamos, porque, novamente, talvez eu fale alguma coisa, talvez isso não esteja errado, mas nós não falamos a respeito do que definitivamente está certo, que é, vovó, nós veremos ela novamente. Ela vai ressuscitar. Se a gente não fala sobre isso com o peso que isso tem, né? Quando a gente não entende que o tragada foi a morte na vitória de Paulo, se refere à ressurreição, e não à vida após a morte almática. Então, a gente não está com a esperança no lugar certo. Amém? Até aí? Então a gente tem que renunciar, perceber que essa resistência quanto a pensar na matéria como algo que Deus fez e vai manter como algo bom, ela é um problema para a gente ter a compreensão adequada. Então agora eu entro nos dois fundamentos, fundamento 0, 1 e 2. Amém? Certinho? Dois fundamentos, 0, 1 e 2. É isso? Estratégia metodológica. Por que eu coloquei o 0, gente? Porque embora o autor de Hebreus não cite o retorno de Cristo como um dos fundamentos, a ressurreição acontece por ocasião dele, então eu não podia não citar. Amém? Eu precisei colocar aqui, né? Tem um fundamento subentendido aí, né? Que é o retorno de Cristo e o seu reino. Então, dentro dessa teologia judaica, a ressurreição acontece, né? Quando o reino é inaugurado. E para Paulo é muito claro, que a hora da ressurreição também é essa. Então vamos ler aqui rapidamente, 1 Coríntios 15, 22 a 25, tá aí, ó. Gente, todas as citações estão na NAA, tá bom? Mantendo o padrão da série. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos por estrada dos seus pés, debaixo dos seus pés. Amém? Então tem um fundamento 0 aí, que é o retorno de Cristo para inaugurar o seu reino. Não está mencionado aqui porque é uma epístola de Deus. Isso era óbvio para eles, ok? Que a ressurreição acontece nessa época. Né? Era óbvio para eles. Então não está mencionado, mas eu fiz questão de colocar como fundamento 0. Legal? Vamos entrar no 1 aqui, então, que é a ressurreição. Então, gente, como a gente entendeu, a escatologia que a gente defende como judaico-cristã, né? Vamos botar assim, ela não é antimatéria. Então ela fala de um destino para a humanidade, que é assim como Cristo em corpo. Logo, a ressurreição é o fundamento por quê? Para participar, nós vamos ter que ressuscitar. Então, esse é um ponto interessante. E agora, como eu já falei, eu já dei meio que um resumo sobre ressurreição, embora eu estava falando sobre outras coisas, eu vou listar aqui, então, agora, alguns versículos bíblicos que mostram uma coisa que é muito importante. O testemunho bíblico a respeito da ressurreição é unânime. É unânime. Não há dúvidas a esse respeito. Não há dúvidas de que os mortos ressuscitarão em corpo. Não há dúvidas disso. Nós vamos ler alguns versículos aqui no Antigo Testamento, em Cristo e em Paulo,
Até talvez em algum outro apóstolo aqui, que falam sobre isso, tá bom? Eu vou passar por isso aqui rápido, então não vou parar para a gente ficar lendo um por um, ok? Meu tempo já está adiantado. Então vamos lá. O mais óbvio é Daniel 12:2, né? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Isaías 26:19. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertem e cantem de alegria vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará a luz aos seus mortos. Salmo 71:20. Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Gente, o Antigo Testamento, ele é cheio desse imaginário de que a ressurreição é a gente ser removido da profundeza da terra. Porque eles chamavam, né, de sepultura, de Sheol, o local dos mortos. Então, há muito esse imaginário. A terra dará a luz aos seus mortos. Né? Eu serei tirado do abismo da terra. A gente sabe hoje em dia que os corpos estão decompostos. E que não é exatamente... Bom, a gente não sabe qual mecanismo Deus vai usar para ressuscitar nossos corpos. Mas eles têm muito esse imaginário da época, né? De que a terra vai devolver o corpo. Olha como que isso é físico, olha como que isso é bonito. Quer mencionar alguma coisa? Isso aponta, na verdade, para aquilo que o profeta Ezequiel foi levado ao Vale dos Ossos Secos, né? E, na verdade, é um prenúncio disso, né? O profeta Ezequiel é um dos profetas vistos pela perspectiva neotestamentária como um daqueles que está apontando para o cumprimento das coisas vindouras, né? Então, quando ele chega, filho do homem, né? Curioso, né? Porque Deus olha para Ezequiel e pergunta, filho do homem, o que vês? E usa a expressão exatamente, filho do homem, o tipo que Jesus usava para falar sobre si mesmo. Há um vale de ossos sequíssimos, né? E aí, esse vale de ossos secos foi feito no exército. Assim como também o apóstolo Paulo nos coloca como soldados de um exército arregimentado pelo Cristo. Então a gente vê que o Antigo Testamento e o Novo Testamento dialogam e apontam para Cristo. Por isso que o escritor aos Hebreus é tão preciso em dizer que a lei e os profetas se cumprem em Jesus Cristo. Especial isso. Muito bom, muito bom. Só endossando também, quando a gente fala de ressurreição, e até aproveitar o gancho que o pastor falou, é diferente, né? Porque assim, no Antigo Testamento sempre foi um mistério, né? Uhum. Existia a crença, mas não tinha nenhuma amostra, né? Uhum. Tem prova aí, nunca tinha rolado. Tinham rolado fenômenos como esse. O cara morrer e voltar. Um exemplo, eu tomo um tiro, alguém ora por mim, eu volto. Eu ressuscitei, né? Uhum. Mas não é essa ressurreição de Cristo, né? Por isso que o termo, o Rafa vai falar com vocês daqui a pouco, é ressurreição, vida após a vida, após a morte. Mas o que quer dizer isso? É que é muito mais que alguém morrer e ressuscitar como Lázaro, como Ezequiel, como aquele cara que cai nos ossos, né, e volta, né? Ezequias? Não, Elias? Eliseu. Sobre os ossos de Eliseu. Ele cai e volta. É mais do que isso. Porque os caras morreram de novo, pô. Ele volta em uma nova natureza. É isso aí. Esse é uma nova natureza. É definitivamente mudar todo o nosso prisma e matar a morte. Né? Quando Paulo fala, enfim, não vou entrar, né? Aí quando Paulo fala que nós somos ressuscitados com Cristo, pô, peraí, mas eu vou morrer, pô, como é que eu sou ressuscitado com Cristo? Efésios 2:8. Não, tá errado isso aí. Não, você vai morrer, mas você vai morrer e depois você vai ressuscitar após a morte. Muito bom, obrigado. Existe uma. Desculpa puxar Claro. aqui, ó. Não, tá tranquilo, eu vou cobrar o tempo. Mas o comentário eu até, assim, adoro comentário. Amo, sou apaixonado pelos comentários, mas eu vou cobrar o tempo. Existe uma situação, para mim, inclusive, foi muito especial nessa última semana, relembrar isso, né? Estava lendo o devocional dos reformadores ingleses, e um deles, Samuel Doolittle, disse assim: assim como o pecado trouxe a morte ao mundo, a morte destruirá o pecado para sempre. Embora a morte possua aguilhão, força e poder, mais ainda proceda do pecado, ela prova ser a de
destruição deste por ordem de Deus. Então, assim como o pecado produz a morte, uma morte em Cristo mata a morte, mata o pecado. Muito bom. Linda Especial citação. isso, né? Depois me encaminha no WhatsApp essa Samuel citação, Dolino, eu gostei vou dela. mandar no grupo agora. E Show. tem um ditado que a gente ouve sempre, né? Que só não tem jeito pra morte. Mas tem. Muito bom. Gente, fechando as citações do Antigo Testamento, essa de Jó, que para mim é minha preferida, né? Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Que é a minha preferida, gente? E Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Como que ele sabia disso? Não faço a mínima ideia. Mas vamos lá. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido o meu corpo e a minha pele, em minha carne, eu verei a Deus. Então, Jó fala da estrutura de ter o seu corpo ressuscitado e na sua carne ele ver a Deus com os seus próprios olhos. Eu verei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Essa é a nossa expectativa. Olha como que isso é diferente do Espiritismo. Né? Olha como que isso é diferente, né, do budismo, que acredita que a gente vai se juntar à natureza. Olha como que isso é diferente do hinduísmo, que é a crença na reencarnação com os espíritos. Olha como que isso é diferente do platonismo, que é que nós vamos ser espíritos no plano dessa. Na verdade, Platão propôs a reencarnação também. Mas, eventualmente, a gente vai ser só espírito. Então, assim, isso é muito diferente. A nossa esperança é que em nossa carne a gente vai ver a Cristo. Cara, isso é profundo, né? Não só ver. Abraçar, tocar, né? Imaginando Milene lá, hein, gente? Oh. Carinhosa, do jeito que ela se imagina querendo colar em Jesus assim, agarrar na perna dele. Igual um bicho preguiça na perna de Cristo. Assim. Muito bom, gente. Vamos lá. A ressurreição é algo confirmado por Cristo, ok? O que nós temos aqui? Quando Cristo estava entre nós, né, de forma física e corpórea, havia os saduceus e os fariseus, entre outras seitas, sectos dentro do judaísmo. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Por quê? Porque para eles apenas a Torá era a Escritura, que eram os 5 primeiros livros. E, de fato, o Pentateuco não fala de forma clara a respeito da ressurreição. Mas eles não recebiam os profetas e os escritos dos profetas como Escritura. Eles até estudavam, mas eles não recebiam como autoridade. Então, os saduceus, diferente dos fariseus que acreditavam em toda a Bíblia hebraica, que é a mesma que a gente tem hoje, os fariseus tinham exatamente a mesma Bíblia que os protestantes, vamos colocar assim. Né? E os fariseus acreditavam na ressurreição. Então, havia essa discussão. Né? E Jesus deixa claro, em alguns momentos, né, que ele está do lado dos fariseus na conversa. Então, por exemplo, há um texto muito interessante ali, eu não vou ter como ler toda a anedota, mas que os saduceus que não acreditam na ressurreição chegam para Cristo e, para tentar complicar ele, fazem uma pergunta a respeito de se a mulher casou com vários homens aqui na terra, foi morrendo os maridos deles, eles até complicam, botam 7. Né? Quando ela ressuscitar, com quem que ele vai estar? Por quê? Porque eles queriam que Jesus fosse pego para falar assim, não vai ter ressurreição. Isso fica complexo demais. Mas Jesus falou que não vai ter casamento. Ressurreição vai ter sim. Né? E ele dá essa afirmação aqui. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Então, se Deus está dizendo que ele é Deus dessas pessoas, ele não é Deus de mortos, né? Elas vão viver, de alguma forma. Então, assim, Jesus, ele afirma a sua crença na ressurreição, né? Não só isso, em outras ocasiões também, né? Então, Lucas 14, 13 e 14, pelo contrário, Jesus falando, isso é ensino de Jesus, um discurso. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Então, Jesus claramente falando de ressurreição aí. João 5, 28 e 29. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Nesse texto a gente tem o juízo final também. Legal? Então Jesus endossando os 2 fundamentos que a gente está falando hoje aqui. João 11, 25, então Jesus declarou,
eu sou a ressurreição. Então Jesus não só cria na ressurreição, né? Ele afirma que ele é a ressurreição. E Paulo depois vai nos explicar melhor o que isso quer dizer, né? Como ele sendo a primícia dentre os mortos, aquele que primeiro ressuscitou, a evidência, né? O primeiro fruto da colheita da nova criação de Deus. Legal? Então, vamos entrar aqui, então, rapidinho no Novo Testamento. 1 Coríntios 15, Paulo vai falar, num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Eu poderia colocar mais uns 30 versículos aqui, mas a gente ia gastar muito tempo, então coloquei só esses. Mas outros apóstolos também, há alusões à ressurreição em todas as outras cartas, não todas as cartas, mas em várias outras cartas aí ao longo do Novo Testamento. Amém? Então, algumas perguntas importantes, dúvidas comuns. Aqui é a sessão de perguntas frequentes para a gente encerrar na ressurreição hoje, é o FAQ da mensagem. Né? Vamos lá, gente. Porque, às vezes, eu não sei se vocês já ouviram falar de ressurreição dessa forma antes, então algumas coisas podem surgir à mente. Vamos às perguntas frequentes. Quem vai ressuscitar? Né? E aqui a Bíblia ensina que quem vai ressuscitar são todos que viveram, os justos e os injustos. Há alguma discussão, alguma polêmica em relação à ordem e ao momento, né? Se são duas ressurreições ou se é uma só, mas todos ressuscitarão. E a gente não vai entrar nas polêmicas hoje, então. Vocês entenderam essa tônica? Como ela é importante para a nossa vida em comunidade? Por quê? Porque o que acontece? Há uma polêmica quanto ao que o Rafa disse? Quanto à ordem, se haverá uma ou duas ressurreições e tal. Mas qual é o ponto de consenso? Todos ressuscitarão. Então aí eu lembro de John Wesley e George Whitefield. Pode até haver divergências, mas nas coisas essenciais cremos no mesmo ponto. Todos ressuscitarão. Vai lá, mano. Vamos lá, então, alguns textos aqui? Alguém quer... Vai, mãe. Sim. Isso aí. Isso aí. Vai ter os sortudos aí. Pô, tem até um ponto interessante, né, cara, sobre quem vai estar vivo, assim. A questão... A gente vai entrar mais o que a gente chama de arrebatamento é isso. Que seria a palavra arrebatamento. São aqueles que estão vivos sendo transformados. Embora isso também é um ponto das polêmicas que eu não vou entrar, porque eu quero aqui apontar que mesmo os irmãos que acreditam diferente no arrebatamento concordam com os pontos essenciais que a gente está colocando aqui. Né? Então, assim, esse aspecto já é da nossa corrente escatológica e não do essencial. Né? Mas sim, haverá transformação para os sortudos aí, se estiverem vivos quando Cristo se manifestar. Amém? Então vamos lá, gente. Atos 24:15. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Já lemos antes que Jesus falou que os justos vão ressuscitar. Gente, esqueci a palavra, mas ele falou que os injustos ressuscitarão para o juízo. Então, assim, tá claro aí, né? João 5:28-29. Eu coloquei de novo aqui, ó. Isso aí. Se tiverem feito bem para a ressurreição da vida, se tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Quando ressuscitaremos? Quando será a ressurreição, né? Pelo menos a nossa, que é o que a gente tem certeza. Porque o Senhor mesmo, 1 Tessalonicenses 4:16, porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, a ressurreição, ao menos com toda certeza, a dos salvos, acontece no momento em que Cristo se manifesta. Ele desce. Vamos lá. Apocalipse 20:13. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia e foram julgados um por um. Essa aqui seria a segunda ressurreição, ou para os que defendem que as duas ocorrem ao mesmo tempo, isso aqui ocorreria ao mesmo tempo também. Né? Então, é a ressurreição de todos para o julgamento final. Em Apocalipse 20:13. Vamos lá, gente. E agora, um aspecto que alguns podem estar pensando. E antes da ressurreição? O que acontece com os mortos antes da ressurreição?
Isso é também um daqueles pontos que a gente não vai dar uma resposta clara aqui hoje, embora a gente tenha uma opinião a esse respeito. Por quê? Porque não, a proposta é ver o que é essencial, ok? E a Bíblia não é clara a respeito do estado intermediário. Então, essa condição, que é a condição pós-morte, antes da ressurreição, ela é chamada de estado intermediário. Aos que pensam, dentro dos crentes existe uma ampla gama de variação, desde aqueles que pensam que esses estão dormindo, até os que pensam que eles estão não só conscientes, mas reinando com Cristo nos céus, como os presbiterianos, por exemplo. Então a gente tem ampla gama de visões a respeito disso. Novamente, é um ponto que a gente não vai fechar hoje, mas é importante saber que não é essencial, porque a Bíblia não é clara. Se ela fosse clara, a gente teria absoluta certeza, né? Então, assim, o mais importante não é a vida após a morte. Sabe-se lá como é que ela acontecerá. O mais importante, como o Salles já adiantou a frase, né, é a vida após a morte. A ressurreição é o quê? É o que sucede o estado intermediário. Então esse é o mais importante, a vida após a morte. Isso é o que a gente tem certeza, isso é o que todo mundo concorda, e isso é o que nós vamos experimentar para sempre. Alguns irmãos aqui talvez vão experimentar o estado intermediário aí por algum tempo. Mas o que nós vamos experimentar para sempre é a ressurreição. Talvez, assim, talvez, não sei, né? Não sei. Você vê, né? Até nas entrelinhas, no meio da mensagem, o cara joga bem. Impressionante. Ai. Aqui a gente não vai fazer conta, entendeu? Vamos lá. Que tipo de corpo teremos, eu acho, para fechar o nosso FAQ? E fechar hoje, né? Você deixa eu terminar a ressurreição aqui? Você me dá mais 5 minutos? Amém? Então vamos lá. Que tipo de corpo teremos? Vamos ler Filipenses 3, 20 e 21? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então é um corpo como o de Cristo, é um corpo glorioso. Naquele texto de Coríntios que a gente já leu, vai falar que é um corpo incorruptível, que é um corpo espiritual, no sentido que é um corpo que é guiado pelo Espírito, mas é um corpo. Amém? É um corpo, é corpóreo. Tanto é que Atos 10 vai falar uma coisa muito interessante, Atos 10, 40. É um testemunho de um dos apóstolos aqui. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Isso aqui é para matar, porque há pessoas que defendem que a ressurreição existe, mas não é para corpo. Entendeu? Não, isso aqui é para matar quem pensa que não é físico, né? Jesus ressuscitado comeu e bebeu com os apóstolos. Amém? Se ele fosse uma alminha, né? Ele ia jogar o suco de uva e ia cair. Direto. Entendeu? Então, não é porque ele passava pelas paredes que ele era imaterial, né? A gente vai ter que explicar de outra forma ele passar pelas paredes aí. Amém? Então, nós teremos esse mesmo tipo de corpo, né? Olha que interessante. E, se Deus nos permitir, então, para a gente fechar o assunto ressurreição, nós vamos ter que deixar juízo eterno, que está intimamente relacionado, né, com o assunto, mas vamos ter que deixar isso para a semana que vem. Mas para a gente fechar a ressurreição de uma forma que nos enche de esperança, eu queria ler com vocês alguns versos de 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15 é o capítulo onde Paulo vai traçar desde a ressurreição de Cristo até a nossa ressurreição e terminar eufórico. Então, assim, eu queria ler isso aqui com vocês na esperança de que a gente também termine essa leitura eufórica. Então, abra sua Bíblia, não está na minha colinha, não está no esboço. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15. Vamos fazer uma leitura aqui e permitir que o apóstolo Paulo pregue sobre a ressurreição para a gente encerrar essa parte. Amém? 1 Coríntios 15, eu estou lendo aqui eu vou botar na NAA.
Irmãos, venho lembrar-lhes que o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes, e por meio deles vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que apareceu a Cefas e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. E por último, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? Gente, Paulo está combatendo gente falando que não há ressurreição de mortos. Vamos lá. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Né? Se vocês estão falando que ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, isso aqui é polêmico, não vou entrar não. Que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos toda hora? Dia após dia eu morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfaso contra as feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade, como convém, e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha de vocês. Mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? É insensato. O que você semeia não nasce se primeiro não morrer. Aqui temos a beleza do enterro, olha aí. Ó. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como ele quer dar. E a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos seres humanos, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvidas, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferença de glória. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual.
Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural, e depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo no Senhor que o trabalho de vocês não é em vão. Amém. Deixei Paulo falar, eu sei que Paulo pode ter causado algumas dúvidas em vocês aí, mas o mais importante é deixar ele falar. Se tiver dúvida, depois a gente tenta resolver em outro momento.